O meu entrevistado tem a missão de comandar uma força policial com milhares de homens e mulheres dedicados à investigação criminal, entre outras funções. É um prazer receber o delegado-geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Dr. Arthur Jean. Tudo bom, doutor? Boa tarde, Vivi. Porque você é mais novo do que as pessoas que já passaram. Sou o por delegado-geral ali. mais novo da história da polícia. É uma polícia legalista, nós somos completamente legalistas, mas ele escolhe. Se ele atentar contra qualquer agente do Estado, a gente vai, com certeza, neutralizar a ameaça dele sem problema nenhum. Amparado pela lei, inclusive. E a gente não vai jamais abaixar a cabeça para a criminalidade, isso não existe essa hipótese. E no Estado de São Paulo, nós podemos dizer com clareza que não tem lugar que a polícia não entre. O esclarecimento da divisão de sequestro hoje é um dos maiores do país. Ah, é? A gente está mais de 85% de esclarecimento. A gente acostuma, né? Você virou uma pessoa mais fria? Podemos dizer que sim. Oi, gente, eu sou a Vivi Mascaro, tô aqui para gravar mais um episódio do Vira Vivi. E eu queria pedir para vocês novamente compartilhar, curtir, mandar pros amigos e se inscrever no meu canal. Eu queria muito agradecer aos meus dois patrocinadores, a N10 do Nizanguanais, que é fundadora da Casa Santa Terezinha, que é essa casa incrível, onde tem crianças com problemas de pele genético, ganhou vários prêmios, inclusive agora teve o baile do bebê, que arrecadou um super dinheiro para eles continuarem nessa missão de ajudar as crianças. E eu queria agradecer a Sapor, essa empresa 100% brasileira, que vai fazer todo o marketing do The Town, desse festival incrível que vai acontecer aqui em São Paulo, com o Alex Atala, nessa joint venture que eles fizeram, então praticamente toda a alimentação vai ser feita por eles. Gente, segurança pública é um tema que interessa a todos os brasileiros. O meu entrevistado tem a missão de comandar uma força policial com milhares de homens e mulheres dedicados à investigação criminal, entre outras funções. É um prazer receber o delegado-geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Dr. Arthur Jean. Tudo bom, doutor? Boa tarde, Vivi. Prazer enorme poder estar aqui. Feliz que você está aqui. Quanto tempo que eu tô Obrigado. pedindo, né? A gente conseguiu, finalmente. Conseguiu, um buraquinho na agenda. Vamos lá. Como que surgiu o seu interesse pela polícia? Vem de pequeno? Eu acho que desde pequeno, mas eu acredito muito em vocação, né? Então, várias influências, né? Desde filmes, família, amigos, e a gente vai crescendo com um propósito, e desde pequeno eu me vejo sendo policial. E aí eu entrei na polícia muito cedo, entrei com 18 para 19 anos. Conta a história pra gente, 18 para 19 anos? Eu já estava na faculdade, né? Mas desde o colégio já gostava, e então queria realizar esse sonho. Foi quando eu entrei na polícia, prestei o concurso. Ah, você prestou o concurso, Prestei o claro. concurso para investigador de polícia na época, com 18 anos, 18 para 19 eu assumi. E já na faculdade, acho que no segundo ou terceiro ano, já Direito, pensando né? em ser delegado, já fazendo direito, com o propósito único e exclusivamente de ser delegado e seguir a carreira na polícia. Bom, depois eu vou falar, mas se eu tivesse que desenhar a minha vida toda, seria exatamente o que aconteceu. Jura? Exatamente. Nós vamos falar nas nossas perguntinhas. Você brincava de polícia e ladrão? Bastante, né? né? Bastante. Você tem irmãos? Não, não tem. Não? Filho único também? Filho único. Brincava com os amigos, mas sempre vocacionado para isso. E você tinha algum policial na família? Tinha alguém da policiais polícia? na família. Tinha? Tinha. Mas a gente, foi como eu disse, né? A gente Tá no sangue. Tá no sangue, não sei. Quais as lembranças que você tem quando você era investigador? Uma fase bem legal, né? Porque eu entrei muito novo. Hoje, como o concurso de investigador requer aí o nível superior, as pessoas entram um pouco mais velhas, né? Alguém já formado, 21, 22 anos. Eu entrei muito cedo, né? Com 18 para 19 anos. E você é um garoto ainda. Eu olho minhas fotos de quando eu entrei no concurso de investigador, não dá nem para acreditar que um garoto daquele tamanho tem poder de polícia, anda armado, porque você praticamente saiu do colégio e já pega uma arma, uma carteira funcional, tá na rua. E eu fui para o grupo de operações especiais, que eu sempre gostei da parte operacional, e eu tive o privilégio de poder ir para o grupo de operações especiais logo que eu saí da academia. Então, quanto tempo é de academia? São 5 meses aproximadamente de academia. O que você realmente aprende na academia?
Academia tem a parte teórica, obviamente, você tem na academia de investigador de polícia tem a parte teórica, tudo que é ligado ao trabalho policial, né, de investigação, aulas, noções básicas de inquérito policial, de investigação, técnicas de investigação, defesa pessoal, tiro e direitos humanos, enfim, tem uma gama aí de matérias que é ministrada na academia de polícia para que você já possa sair com a formação básica e você faz um estágio também em algumas delegacias para quando sair já ter mais ou menos... Porque o investigador tem vários nichos, né? Tem vários... um investigador, policial, é tudo a mesma coisa. Não, Como é que tem funciona? as carreiras, As né? carreiras, A Polícia Civil hoje ela está passando por uma reestruturação, mas nós temos 13 carreiras hoje, que é um número muito grande. Então a gente vai... Mas as principais, né, que a gente conhece, é investigador de polícia, é aquele que vai para a rua para fazer a investigação. Nós temos os grupos operacionais também, que é o Garra, o GER, os GOIs, né, os grupos de operações do interior. E tem uma parte de investigação, que a principal função da Polícia Civil é a investigação, a Polícia Judiciária, né, que é baseada numa investigação através do inquérito policial, presidido por um delegado. Então nós temos o investigador, o escrivão, aí nós temos o agente policial, nós temos os papiloscopistas, auxiliares de papiloscopistas, né, que fazem aí as digitais, que colhem as impressões digitais, e peritos também, né, que trabalham na polícia técnico-científica, então uma série de carreiras. Mas basicamente na Polícia Civil é o investigador, o escrivão e o delegado. Tem as demais carreiras importantíssimas também, mas a gente foca muito nessas carreiras porque é que todo mundo conhece. Por que dizem que a Polícia Civil, ela tem mais... Não, o PM... Ele sempre é de uma família mais simples, vem de uma diferente da Polícia Civil, que já tem gente com mais recursos, é uma classe média mais alta, é isso? Ou não necessariamente, né? A Polícia Civil e a Polícia Militar, elas têm atribuições diferentes, né? No artigo 144 da Constituição tem as atribuições pré-determinadas. E a Polícia Militar é a polícia ostensiva, a polícia que fica em rondas, na rua, que faz o policiamento preventivo. Já a Polícia Civil, ela trabalha depois do crime, né? Ela trabalha com a investigação para elucidar aquele crime que aconteceu, eventualmente, que no momento não havia ali a polícia preventiva, ocorreu aquele crime e a Polícia Civil vai investigar. Entendi. Então elas têm atribuições diferentes, mas não muito. O pessoal que entra não é muito diferenciado por classe social, vai por atribuição, né? Vamos dizer assim. Então o pessoal prefere a Polícia Militar, prefere a Polícia Civil e aí vai escolher para qual prestar. E qual que é o impacto na sua vida emocional com esses crimes todos? A gente acostuma, né? Você virou uma pessoa mais fria? Podemos dizer que sim. A gente tem alguns tipos de crime que nos chocam ainda. Eu fiquei muito tempo na divisão de sequestro. Isso. Fiquei quase 13 anos na divisão de sequestro. E alguns sequestros de criança, por exemplo, né? De senhores aí que eventualmente sofriam alguma agressão física, ou crianças mesmo, apesar que era difícil. Criança é muito difícil sofrer agressão física. É difícil mesmo? Difícil. No cativeiro, mas eventualmente a gente, né, convive com isso, então você começa a ficar sensibilizado, né? Principalmente quando você tem filho depois, Exato, né? Mas então a gente vai aprendendo a ter a frieza de conviver com aquele tipo de crime. Com aquele tipo de crime, que nem médico, né? Você participou de algumas investigações com famosos? Investigações famosas que deram bastante mídia? Os casos de sequestro foram bem relevantes. Aí, alguns casos bem relevantes que a gente teve de pessoas famosas, conhecidas, né? Na época do boom do sequestro, que foi 2001 até 2005, nós tínhamos muitos casos de extorsão mediante sequestro com vítimas aí que eram conhecidas, né? Que na época o sequestro é uma palavra talvez que nem pode ser utilizada, mas ele tinha um perfil diferente da vítima. Vítimas muito ricas, né, e depois banalizou um pouco. Esse sequestro relâmpago? Não necessariamente o relâmpago, até o crime de extorsão mediante sequestro, que é onde a vítima é arrebatada, levada para um cativeiro e permanece durante alguns dias ou meses, né? E o sequestro mais antigo que eu cuidei foi de 156 dias, uma vítima em cativeiro. Foi em 2001. Esse caso aconteceu em 8 de setembro de 2001. Não podemos falar empresário. Dele? Melhor não falar o nome, né? Entendi. Mas é um empresário famoso, conhecido do interior e que permaneceu muito tempo. Um senhor na época, inclusive já faleceu, mas ele permaneceu 156 dias no cativeiro.
Meu Deus do céu. Foi bem... Foi chocante, então. A gente teve que se dedicar, eu fiquei muito tempo no interior. Quanto tempo dura uma investigação dessa pra você chegar no cativeiro, mais ou menos? Bom, nós chegamos, né? Essa durou 156 dias, porque foi desde o começo vocês ali... A gente começa a atuar no crime de extorsão mediante sequestro, a gente começa a atuar no primeiro dia, né? Família sente falta, sabe que aconteceu o arrebatamento, já comunica a polícia, nós temos a divisão de sequestro, que é a divisão especializada nisso, e já começa a atuar nesse mesmo dia. A família que entra em contato com vocês. A família que entra em contato. A família procura a polícia de alguma forma, ou por algum conhecido, ou vai na delegacia de bairro, e a delegacia de bairro nos aciona a delegacia especializada, né? E tem gente que ainda não... E tem gente que ainda não procura, porque tem, né, a gente vê nos filmes assim que as pessoas falam, não entra em contato com a polícia. Ainda tem gente que cai nessa? Temos a chamada subnotificação aí, né? Que eles não nos comunicam. Tem até, nós já tivemos a experiência de ter algumas famílias que tiveram caso de sequestro, quiseram cuidar por conta, de uma forma errada, e foram sequestrados novamente. Aí vieram nos procurar, e quando veio nos procurar, falaram, a gente já teve um caso há 6 meses atrás, 3 meses atrás, 1 ano atrás. Entendi. Aí a gente explica que é necessário a nossa expertise para poder acompanhar o caso, né? Que nós temos, de fato, nossa técnica aí de resolução de crimes de extorsão mediante sequestro é conhecida mundialmente. E antigamente, então, eram vítimas mais ricas e hoje a coisa deu uma debandada, né? Já nos anos 2000, ali, 2008, 2006 em diante, eles começaram a banalizar um pouco esse tipo de crime. Saíam de sequestros grandes, com grandes resgates, para sequestros médios, menores, pequenos empresários, para ser um sequestro um pouco mais rápido, ter mais liquidez e trazer menos dinheiro para dentro, né? E a gente começou a frustrar muitos casos de sequestro. Então, eles começaram a banalizar para ter mais rapidez, mais agilidade do que pegar uma vítima, esperar um valor vultuoso e ficar com a vítima 3 meses, cuidando, correndo o risco de a polícia chegar. Porque a gente corria atrás do tempo também, para poder elucidar o crime. Pro cara também não é, o bandido não é ruim, nervoso, né? Porque ele tá ali correndo risco todo dia, é um crime permanente, né? Então, a vítima tá em cativeiro, o crime tá ocorrendo. E eles cuidam bem da vítima, como a gente vê também na TV às vezes, ou não? Se é que pode dizer que cuidam bem, né? Mas isoladamente, quando a vítima tá arrebatada, eles têm como premissa cuidar daquela, abre aspas, aquela mercadoria deles, né? Eles não podem vender uma mercadoria estragada. Só fazendo uma analogia, obviamente, mas... Então, aquele indivíduo que está no cativeiro tem que estar bem cuidado para que quando chegar o momento deles provarem que aquela vítima tá viva, tá com a integridade física ok, eles poderem avisar a família, que isso é uma premissa do sequestro, né? Antes do pagamento, se tiver pagamento de resgate, a gente saber como tá a vítima. Quais são as dicas, alguma dica que você dá para não acontecer o tipo de sequestro? Agora falando do sequestro relâmpago, que tá acontecendo muito em São Paulo também, né? Ter cautela em entrada e saída, deslocamentos para o trabalho, evitar locais ermos. A gente tem agora, ultimamente, aí nesse último ano, esses últimos 2 anos, né? 75% dos casos de sequestro são por aplicativo de relacionamento. Ai, gente, vamos então quem usa esse tipo de aplicativo, toma cuidado, porque eles são direcionados para locais ermos, locais que não conhecem, eles se colocam, a vítima se coloca em situação de vítima. Entendi. Óbvio que a gente não pode proibir, nem é a nossa intenção fazer isso, mas só pede cautela, porque um cara sai de um determinado lugar, que ele tem pleno conhecimento, sai aqui da Faria Lima e vai para o extremo da Zona Leste, extremo da Zona Norte, para encontrar com alguém que ele não conhece, o local que ele não conhece, e ali ele se coloca numa situação vulnerável. E a gente tem diversos arrebatamentos, diversos sequestros nesse tipo de crime.
Vocês não têm como saber, não tem alguma coisa que rastreia e tudo mais, esse site de relacionamento, nada. Hoje em dia, ou tem alguma... Não, a gente tem o pós, né? Porque a gente tem a privacidade a vítima tem que ter a privacidade de usar esse tipo de aplicativo. Então, quando acontece, a gente tem contato com as empresas de aplicativos aí para que a gente consiga colher algumas informações. Como também tem com as instituições financeiras no caso de pagamento, de transferência Pix. Então, o normal é os bandidos sequestradores atraem as vítimas, eles são direcionados a um local ermo, no território dos sequestradores, eles fazem o arrebatamento e ou eles pedem o resgate para a família ou pegam o celular da vítima e faz as transferências via Pix. Ah, entendi. Então a gente tem conversado tanto com os aplicativos quanto com as instituições financeiras para a gente conseguir localização, georreferenciamento ali, para a gente poder avançar nas investigações. Tem conseguido um êxito bastante interessante. Tem. Que bom. O esclarecimento da divisão de sequestro hoje é um dos maiores do país. Ah, é? A gente está mais de 85% de esclarecimento. Que máximo isso. Não, a gente bem... acha que não, a gente acha que é tão difícil não, resolver. Não, é bem importante. É bem considerável esse esclarecimento. Você gostava muito do antissequestro, pelo jeito, sou suspeito pra falar. Eu tô achando que, olha, que ele tem uma paixãozinha pelo antissequestro. Todo lugar que eu passei, eu gosto muito. O antissequestro é um lugar fascinante para trabalhar. É porque você tem toda a parte, você cumpre todas as etapas ali do que um policial pode fazer. Então, o caso começa ali com a notícia da família, então você começa a investigação, você traz os indícios ali para o inquérito policial, pede as prisões, as cautelares, e no final você tem uma operação tática. Então, a gente faz tudo que gosta, né? Então é bem legal. E como foi sua transição para delegado depois? Eu passei para delegado, eu tive 5 anos como investigador e passei para delegado muito novo também. Tinha acho que 23 ou 24 anos. Gente, muito novo. E quantos anos você tem agora? 49. Então, aí eu prestei o concurso e quando a gente passa, né, no concurso de delegado, você tem que ir para a polícia territorial. Eu nunca tinha trabalhado na polícia territorial. O que é? São os distritos de bairro, que todo mundo conhece, né? Cada um mora... 14ª, 15ª. Exatamente isso. E eu quis ir para um lugar que eu não tinha trabalhado ainda. Então eu fui pro 44 DP, que é Guaianazes. Nossa, extremo da Zona Leste. Longe, assim? Porque tem mais bandido, não tem? Eu queria... Você queria... Queria um lugar, né, para aprender polícia territorial, de periferia mesmo. Lugar... Depois de lá, eu fui pro 54, que é a cidade de Tiradentes. Meu Deus do céu. E depois fiquei um tempinho aqui no 15º, que é... Na esquina de próxima, pertinho. E aí já fui pro antissequestro, em 2000 para 2001. Aí já fiquei lá no antissequestro 13 anos. Depois assumi o Garra, né? Assumi a supervisão do Garra. Depois no GER por mais 9 anos, que é o grupo tático aí também, que eu tenho muito carinho aí, né? Então eu divido o amor. O GER é o Grupo Especial de Reação. Até 2015 era Grupo Especial de Resgate. Entendi. Hoje é Grupo Especial de Reação. Entendi. É o grupo tático da Polícia Civil. É o grupo que trabalha com operações de alto risco, por demanda. Tipo, uma operação de alto risco. Uma operação de alto risco. Assalto a banco. Por exemplo, nós temos conhecimento que vai ocorrer um assalto a banco em tal localidade. Então o grupo se prepara para ir dar o apoio para as equipes de investigação. O Novo Cangaço. Nós temos diversas operações contra o Novo Cangaço, né? Que são grupos que também não deixa de ser um assalto a banco ou instituições financeiras, base de instituições financeiras onde tem muito dinheiro. Eles normalmente fecham as cidades com armamento pesadíssimo. Jura? Em 30, 40 criminosos e atiram na companhia da Polícia Militar, atiram na delegacia, mantém a cidade sitiada. Para fazer o roubo. Para fazer o roubo, explodem os caixas eletrônicos ou adentram na instituição. Nossa, isso é... Então esse é um tipo de caso que o GER atua, né? É bem Dentre difícil. outros também, a gente tem o antibomba também, explosivo, trata de explosivos para a parte da Polícia Civil. No GER também. Então a gente tem os grupos táticos, os atiradores de precisão, né, que são os snipers. E aonde eles treinam? Aqui? A gente treina em diversos lugares, né? Treina aqui em São Paulo, temos a academia de polícia, temos outros campos de treinamento com tiros mais longos, tem uma parte de explosivo também, muitos cursos fora também do país, isso que eu a gente faz intercâmbio. Tem, né? A gente faz intercâmbio, o pessoal vem para cá. Nesse exato momento, o pessoal do FBI está aqui na academia de polícia,
dando um curso, trocando experiências ali, preparando nossos instrutores para multiplicar também. O pessoal do GER tá lá. Que incrível. Então tem um grande investimento, né? Sim. Pra... Tanto no ser humano como em equipamento. Em equipamento, isso que eu ia te falar. É a parte da polícia que mais tem equipamento tático, né? Então é um grupo de 40 policiais divididos em 3 grupos que mais tem equipamento na Polícia Civil. Entendi. E tem o Garra, né? O Garra também, que é onde eu chefiei. O Garra. Que são as viaturas que rodam diuturnamente. Aquelas viaturas pretas que são da Polícia Civil, que rodam, que eles não se confundem com as viaturas da Polícia Militar no policiamento preventivo, mas eles ficam rodando para dar auxílio para os demais policiais que tiverem necessidade. Por exemplo, essas viaturas ficam rodando, eventualmente um policial, a qualquer horário, ele tem que efetuar uma prisão, ele precisa de um apoio. Aí, as equipes da unidade dele, da delegacia dele, não são suficientes. Então eles chamam o Garra, que já está na rua, então vem para o pronto atendimento. E vez por outra também eles fazem o preventivo e pegam, fazem algum flagrante de roubo que está ocorrendo na rua, como eles estão na rua. Entendi. Fica mais fácil. Esses assaltos em casa, esses assaltos em prédios e tudo mais, isso aí é polícia militar ou é polícia civil já? Não, depois do roubo, a depois polícia do civil. roubo, entendi. Polícia civil. Nós temos o DEIC, temos os departamentos de polícia especializada. Então, temos o DEIC, que são crimes contra o patrimônio. Temos o DENARC, que são drogas. Né? Crimes de tráfico, de entorpecente. Então, roubos em condomínio especificamente, nós temos o DEIC e uma delegacia específica dentro do DEIC. Só de roubos a condomínio. De roubos a condomínio. Tá que acontecendo trata muito, exatamente, especificamente do roubo a condomínio, roubo a residências, tudo isso aí. Então a investigação é feita através dessa delegacia normalmente. E você, em todas essas suas passagens aí por diversos lugares, você tinha essa meta de se tornar delegado geral? Ou você tinha esse sonho? Como aconteceu isso? Na verdade, quando você entra numa carreira, você quer ir pro topo da carreira, né? E sim, eu tinha essa meta porque todo mundo que um dia presta o concurso para delegado quer chegar no topo da carreira. E eu achei que teria condições, sim, porque eu sempre me dediquei muito, né, à instituição e me preparei para isso. Então, quando veio o convite, veio um pouco mais rápido do que eu imaginava, mas eu acho porque que... você é mais novo do que as pessoas que já passaram. Sou o delegado geral mais novo da história da polícia. Então a gente tem que estar preparado, né? Pronto para a missão. Aí me deram essa missão e agora você eu tive que tirar meu uniforme do GER e colocar o terno, né? Mas eu, claro, tô gostando bastante. E aí a gente começa a conhecer também de administração pública, né? Que aí não é só o front, né? Hoje nem deixam mais eu ir pra rua. Quando eu vou, todo mundo reclama. Claro, mas eu gosto ainda, obviamente tá no sangue tá já. no sangue pra rua, que eu mais gosto de fazer, mas eu tenho que cumprir a missão e como delegado, isso que eu ia te falar, quais as funções, os desafios dessa função que você tem hoje em dia, nesse cargo? Hoje a gente tem como premissa trazer para o policial, em primeiro lugar, uma melhor condição de trabalho, né? Tanto em termos materiais, como em termos da saúde do policial, seja ela física ou a saúde mental também. Então a gente está trabalhando muito em cima disso, a valorização da carreira, para que a gente possa entregar esse policial para a sociedade, um policial ativo, um policial que não tenha outras preocupações senão resolver aquele tipo de crime, trabalhar na polícia. Ele não pode estar preocupado com outras coisas. Então essa é a nossa função. E administrar a polícia em si, comprar equipamentos. Tem a parte política, né, vamos dizer assim, também que a gente tem que cuidar, a parte operacional, todo dia operações em tudo que é lugar, são quase 30 mil policiais, né? Hoje a gente está com déficit grande de policiais, a gente tem mais ou menos 33% de déficit. Por quê? Estou falando em 13 mil policiais. Caramba! São cargos ainda que não estão preenchidos, porque ficou um tempo relevante sem concurso. Então, agora nós estamos terminando um concurso de quase 3 mil vagas, abrindo outro para 3.500, para que a gente possa suprir essa escassez de policial que nós temos. É uma das maiores, um dos maiores déficits da administração pública, né? Entendi. Mas a gente está suprindo isso. O secretário de Segurança, que é o Guilherme Derrite, está nos auxiliando bastante. O nosso governador, nem se fala, muito apoio para a polícia, né? Para as polícias. O governador é muito proativo muito, né? com a causa policial, extremamente. Então a gente está alinhado nessa política aí de valorizar o policial e trazer benefícios para a sociedade, né? A gente tem pontos críticos, né, hoje,
E, obviamente, a gente não pode só cuidar disso, mas a gente tem o centro de São Paulo, né, com a chamada Cracolândia, nós temos o litoral. Então, nós estamos com uma operação nesses Enorme dois no lugares. litoral, né? Na Cracolândia também? Nós estamos com uma operação Acho que eu li constante alguma lá. coisa. Hoje, inclusive, tivemos uma prisão bem relevante. É? Isso foi hoje, mas a gente tem feito operação constante lá. Todos os dias tem operação na Cracolândia. A gente, de fato, está conseguindo diminuir os índices. Porque aquilo dizem que é uma coisa que nunca vai acabar. Vai que acabar, vai vai acabar. acabar. Nós temos essa missão aí. Isso é super importante. Não é uma coisa de um dia para o outro, Não. é uma coisa muito complexa que vem de 30 anos, mas a gente tá aí devagarinho fazendo operações, trabalhando com outras secretarias, que ali não é só um problema policial, é um problema multissecretarias. Então, tem a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, enfim, são várias secretarias. Secretaria de Segurança Pública, que é o que nos cabe. E, especificamente, a Polícia Civil tem que investigar para tirar os traficantes da Cracolândia. Da Cracolândia, entendi. Os traficantes que levam a droga para Cracolândia. Eles são usuários também, os traficantes, ou geralmente não? Geralmente, ali eles não usam. Entendi. Ali eles estão trabalhando. Tem alguns que são também, que fazem a parte deles pegam o pagamento em droga, né? Droga. Mas a gente tem tirado de lá muita gente, muitos traficantes com operações constantes. E os grandes traficantes também. Hoje, por exemplo, nós apreendemos quase 0,5 tonelada de cocaína do lado da Cracolândia, que é um golpe muito duro pro crime organizado, né? Poxa. Então a gente tem feito apreensões relevantes de grandes traficantes e tem feito também as operações chamadas do fluxo, tirando os traficantes do fluxo, aquele que vende o crack. E vai diminuindo, viciado, obviamente. Muitos dali são doentes, né? São doentes, a maioria, né? Então a Polícia Civil especificamente trabalha na investigação para tirar esses traficantes de circulação. E as outras secretarias, né, vêm dando apoio. A gente tem um hub lá de tratamento, com hospital, com psicólogo, enfim. Então é um lugar traumático. E o litoral da mesma forma. O litoral é essa coisa que a gente está vendo. A gente já tinha isso como prioridade, já tinha o litoral, tanto que a gente começou uma operação chamada Operação Impacto, né, no litoral sul especificamente, depois vai para o litoral norte, mas o mais traumático era o litoral sul, região do Guarujá, Santos, Praia Grande. E a gente começou com essa Operação Impacto, e aí nós tivemos aí a tragédia aí de um policial morto, né, policial Reis da Rota, no dia 27 para 28, salvo engano, de julho. E aí nós iniciamos a Operação Escudo, que quando qualquer força do Estado, o próprio Estado é atingido, quando alguém atinge um policial, ele está atingindo o Estado. O Estado, né? óbvio. E então a gente iniciou a Operação Escudo, que é uma operação com um contingente bem maior, e a operação perdura até hoje, mas a gente já tem um saldo bem relevante, com mais de 600 presos, mais de 600 presos, mais de 220 procurados pela justiça. Onde estava tudo isso, né? Aonde estava, gente? Tudo lá no litoral? 1 tonelada de droga, mais de 90 armas apreendidas, e os índices caíram drasticamente, né, de criminalidade. Então hoje a gente pode entender que uma operação que deu certo, né, está dando certo, e ela vai perdurar, porque ontem mesmo nós tivemos, a gente percebe que a ousadia dos criminosos, né? Ontem mesmo nós tivemos 2 trocas de tiros com policiais nossos. Não acredito ainda. Então os bandidos que ainda restam, eles vêm para cima e estão sendo presos. Os que confrontam eventualmente são feridos aí para ter a ação neutralizada, uma ação ilegal neutralizada, e morrem, né? Então, mas eles que escolhem. Quando a gente vai fazer uma prisão, o bandido que escolhe como ele quer vir. Se ele quiser vir preso, com todos os direitos... Tem essa chance, obviamente, de vir... Todos os direitos preservados, a gente é legalista, a gente é uma polícia legalista, nós somos completamente legalistas, mas ele escolhe. Se ele atentar contra qualquer agente do Estado, a gente vai, com certeza, neutralizar a ameaça dele sem problema nenhum. Amparado pela lei, inclusive. Amparado pela lei. Claro. Mas acontece, como a gente vê... esses policiais que não são tão bons e atiram nos ladrões antes deles atirarem. Acontece muito isso? Não, a gente não precisa necessariamente esperar que o bandido atire para que a gente atire nele. Não? Não, senão eu vou ter meu policial ferido. Mas qualquer menção, se o indivíduo está armado, faz uma menção a atirar, saca a arma para atentar contra a vida do policial, o policial está completamente amparado pela lei para poder neutralizar a ameaça dele. Pode ser até putativa, um
um indivíduo que ameaça sacar uma arma, nem tá armado para coibir o policial. Se o policial eventualmente efetuar um disparo nele para se proteger, para proteger a população, ou a legítima defesa dele ou de terceiro, não há problema algum. Isso tudo é apurado, né? Todo confronto é apurado por diversos órgãos. Se é um confronto nosso, é pela nossa corregedoria, pela polícia local, pelo departamento de homicídios. Se é a polícia militar, também pela corregedoria da polícia militar, o nosso inquérito policial, o Ministério Público acompanha tudo. Então as ações da polícia são bem fiscalizadas por mais de um órgão normalmente. Entendi. Então, mas a gente não vai jamais abaixar a cabeça para a criminalidade. Isso não existe essa hipótese. E no estado de São Paulo, nós podemos dizer com clareza que não tem lugar que a polícia não entre. Entendi. Você consegue ficar, se desligar um pouco de tudo isso quando você tem o seu tempo livre ou não? Não, muito difícil, muito difícil. Principalmente, nunca me desliguei, né? Sempre tive muito atento aí, porque a gente pode ser acionado a qualquer hora, né? Principalmente quando eu estava chefiando um grupo tático, você é acionado a qualquer momento. E normalmente é acionado de madrugada, enfim, no antissequestro também. Então eu nunca me desliguei. Hoje em dia nem se fala, né? Porque hoje em dia é o departamento, é o estado inteiro. Entendi. Então é a noite inteira recebendo comunicação do que está acontecendo, quem a gente tem que acionar, direcionar para onde, tomar conhecimento das prisões, comunicar o secretário, comunicar o governador. Então a gente tem que estar ligado. Todo mundo super ligado. Ligado, 24 horas. Quais as reivindicações para melhorar a qualidade de trabalho e da vida dos policiais civis? São reivindicações, como eu falei, para valorização do policial, né? Então, a gente já iniciou. O salário da polícia, sempre historicamente, não foi dos melhores no estado de São Paulo. A gente sabe, né? E o governador prometeu que isso seria uma falha que ele ia corrigir. E, de fato, no começo do ano, nós nunca tivemos um governo que, nos primeiros 4 meses, já desse um aumento para o policial. Então, nós tivemos um aumento bem relevante aí, uma média de 20%, que já ajuda o policial. Não é o último, né? É o primeiro aumento de outros que estão prometidos, estão no orçamento aí para que o policial possa levar o dinheiro para casa, para a família, enfim, para poder ter uma vida digna. Também a saúde do policial, estruturação de plano de carreira. Então, a gente tem alguns desafios aí, um tripé aí para a gente poder trazer dignidade para o policial, como eu disse anteriormente. Para ficar em paz e que ele possa trabalhar tranquilamente, né? E no momento de lazer dele, poder ter o dinheiro dele para sair com a família, para pagar uma escola, para fazer uma viagem com tranquilidade. Porque ele está dando... Normalmente o policial dá a vida dele, né? Pela polícia. Ele não tem... Às vezes ele não tem muita escolha. Respeitando, obviamente, todas as outras profissões. Mas quando um problema está acontecendo, qualquer pessoa normal corre do problema. A gente vai ao encontro do problema. É mais fácil. Fica mais fácil a gente... Mais vulnerável. Exatamente. E as mulheres? Elas ainda são um número muito baixo entre os policiais, né? Sim, em torno Por quê? Acho que 20%. Em torno de 20%. É uma questão de escolha, né? Tá aumentando o número de policiais. Nós temos excelentes policiais mulheres, né? Que trabalham, inclusive, em grupos táticos. Mas mulheres que de fato investigam bem, que trabalham, fazem o serviço de rua muito bem, delegadas que conduzem excelentes inquéritos policiais, e temos as DDMs, né? Nós temos 140 delegacias das mulheres no estado de São Paulo, sendo que 11 delas trabalham 24 horas, outras tantas são atendidas pela delegacia online, pela DDM online, né? Delegacia da Mulher. Então a mulher no estado de São Paulo é muito amparada em termos de poder se socorrer no momento aí de fragilidade, onde é agredida por um companheiro, enfim. E nós temos 24 horas delegadas recepcionando essas ocorrências. Em qualquer lugar do estado que ela for levada para uma determinada delegacia pré-estabelecida, hoje nós temos em torno de 63 delegacias que funcionam a noite toda, onde a mulher é levada, ela tem uma sala humanizada e ela consegue ser atendida por uma delegada que fica em São Paulo, através de videoconferência, e pode ali se abrir. Eventualmente essas delegadas são muito competentes, né? Normalmente a delegacia da mulher é conduzida por uma delegada mulher, né? Claro. Pela própria natureza e circunstâncias aí do tipo de crime. Mas então as mulheres têm desempenhado esse papel e vai nos auxiliado bastante. Você bastante. acha que vai ampliar? A gente pretende que amplie aí o número de mulheres, né? Trazem aí... As mulheres têm uma percepção melhor para investigação, né?
Isso é até um problema, né? Porque Isso aí a gente já nasceu assim, é complicado isso, né? Para algumas pessoas, para alguns maridos é complicado. Eu acho que eu seria uma ótima investigadora, viu? Não, mas as mulheres são muito bem aproveitadas e a gente tem diversos talentos aqui. E a nova geração, como incentivar esses jovens a seguir essa carreira? Com tanta dificuldade que a gente acha, que a gente tem com tanto, né? Agora você falando deu para esclarecer um pouquinho, mas para quem é leigo, a gente não sabe que tá melhorando tanto assim, que a coisa é mais segura, a gente sempre acha que tem um problema Primeiro maior. a gente procura divulgar, né? Divulgar o nosso trabalho aí e trazer essa percepção de que o policial, de fato, primeiro ele vem da sociedade. Então, obviamente, ele tem aí os defeitos de um ser humano, as dificuldades de um ser humano, a fragilidade do ser humano, mas mostrar para a molecada que pretende ser policial que é uma profissão legal, que é uma profissão interessante, uma profissão que tem que ser valorizada e está começando a ser mais valorizada do que já é. Então a gente procura fazer campanhas, ações, tá em redes sociais aí mostrando o trabalho do dia a dia. A gente faz também em escolas, a gente tem o Museu da Academia de Polícia, que a gente leva escolas para lá. Estamos nas faculdades também, mostrando o trabalho nosso. Então Você dá aula, né? Eu dou aula. Eu sou professor da Academia de Polícia. Que massa. E agora estou dando aula numa universidade também. Que ótimo. Então a gente vai mostrando, né, o nosso trabalho, o pessoal se interessa e vai aprofundando um pouco mais para a gente poder trazer os talentos aí para engrandecer o nosso trabalho. E você acha que a carreira policial serve de ascensão socioeconômica a jovens de família? Você acha que sempre... A gente já tocou nesse assunto, mas só para frisar, você acha que é mais classe média? Então, na verdade, a gente tem dois tipos de policiais, né? Tem o policial vocacionado, que é o cara que gosta. Que obviamente todo mundo precisa trabalhar, precisa de dinheiro, sustentar uma família, ou se não é casado ainda, ele precisa ter aí o sustento dele. E nós temos o policial funcionário público, que é a pessoa que está procurando aí uma estabilidade, né? Então, uma renda, e estudou eventualmente para um concurso, e o primeiro que abriu é o da polícia, ele presta, passa. Alguns se tornam bons policiais, mas outros a gente percebe que não tem tanto a vocação. Então, a gente prefere o policial, obviamente, que tenha a vocação, né? Então, não vai muito... Então, às vezes, a gente tem de todas as camadas, né? Policiais de todas as camadas que gostam, muitas vezes, do que faz, querem ser policiais, e tem aquela vocação para ser policial e vai estudar para isso. Entendi. E o que deve se fazer para ter mais interação entre a população e a polícia? O que eu disse, né? São ações que a gente tem tomado aí para a polícia conhecer melhor o que é, para a população conhecer melhor o que é a polícia. A gente pode colocar até aqui, né? Os sites, as ações, né, as sociais ações, que a gente tem. Tem que ser mais divulgado, eu acho. Sim. A gente recebe, como eu disse, né? A gente recebe visitas aí nos diversos departamentos. A gente leva, por exemplo, o DENAR, que tem uma divisão de educação. Então ele vai nas escolas falar a respeito do uso de drogas. O DEIC também recebe faculdades lá. A Academia de Polícia recebe muita gente. A gente tem um museu muito interessante. Com peças utilizadas em crimes, armamento, uma série de instrumentos ali que foram usados em investigação ou que são coisas que participaram ali, que tiveram algum protagonismo em algum tipo de crime. Onde fica ele? Aqui na cidade universitária, na Academia de Polícia mesmo. Então a gente tem um museu lá que é aberto ao público para quem quiser, né? Então é bastante interessante, a gente recebe bastante gente. E lá a gente dá as palestras para que a população possa conhecer melhor a polícia, né? Muitas vezes a polícia tem uma imagem muito truculenta perante a população, mas não é. A gente tem que ser enérgico, porém sempre dentro da lei, respeitando a lei, respeitando os direitos humanos. Mas a gente não pode também, né, trabalhar de uma forma tão relaxada. Então a gente tem que ser aí, tem que trazer a energia necessária dentro dos limites da lei, né? Entendi. Algumas ideologias políticas pregam desconfiança em relação à polícia. A parte da população acaba influenciada. Você acha que isso tem como ser revertido ou não? Tem, isso é um legado que a gente traz né, sem querer se aprofundar muito, mas a época de repressão. Então isso é um legado que hoje não acontece mais, né? A gente teve lá atrás
alguns assuntos polêmicos, algumas atividades polêmicas, envolvendo polícia ou não, direita, esquerda, repressão, e esse legado vem, mas hoje a gente vive outra realidade, isso não existe mais. Não existe mais, mas infelizmente ainda a gente tem esse legado e carrega aí, tentando modificar esse conceito, né, do que é a polícia. Mas a polícia hoje é bem legalista, a polícia trabalha em prol total do cidadão, né? A gente quer entregar, quer trazer uma cidade bacana, quer trazer um estado bacana para a população viver, né? E como você avalia o jeito que a imprensa retrata a polícia? Então, a imprensa, na maioria das vezes, ela ainda traz, ela demonstra esse legado aí do que aconteceu no passado, né? Então, às vezes a imprensa é muito tendenciosa, né? Não a maioria, mas alguns veículos de imprensa são muito tendenciosos em não trazer o protagonismo, não trazer os benefícios que a polícia traz para a população. Por exemplo, a gente diminuindo a incidência criminal, diminuindo os índices, um crime de furto ou roubo de veículos, por exemplo, né? No geral. Então a gente diminuiu ali 25% furto e roubo de veículos. É um exemplo, né? Mas é mais ou menos isso. E aí a imprensa vem isso como exemplo também, fala assim, ela não vai falar que diminuiu 25% do furto e roubo de veículos, ela vai falar assim, aumentou o furto e roubo de caminhonetes SUV 4x4 ano 95, entendeu? Entendi. Só para dar a notícia negativa. Para dar a notícia negativa. Não é legal, a gente tá mostrando que a gente tem feito o nosso melhor, os índices estão baixando e muitas vezes isso não é demonstrado por uma parte da imprensa, por algum motivo que a gente até pode saber qual tendenciando aí para uma ideologia diferente, mas a gente procura trazer aí toda a realidade, os índices são públicos, então a gente está muito tranquilo nesse sentido, né? Mas a imprensa às vezes é um pouco injusta conosco. Porque a gente vê que muita imprensa também que defende mais o outro lado, né? É difícil. Questão de ideologia. E você... O que você acha desses programas de televisão que cobrem todos esses roubos, furtos, operações policiais? Tem vários, né? Não vou nem citar nomes aqui. Você acha que isso ajuda, atrapalha? O que você acha? Não, eu acho que tem uma parcela grande da população, apesar de ter um pouquinho de sensacionalismo às vezes, mas né? ele demonstra a realidade. Ele não tá mostrando... Ali nós não temos ficção, nós temos uma realidade. Aquilo tá acontecendo. E é de acordo com vocês têm essa relação, assim, para noticiar as coisas? A gente tem relação com toda a imprensa, né? Mas esses programas diários, normalmente, mostram o nosso cotidiano e tem um apelo bastante grande aí de, não sensacionalismo, mas de mostrar mesmo o que está acontecendo. A população, grande parte dela quer ver o que está acontecendo, quer ver a polícia trabalhando, quer ver a troca de tiro, quer ver um pouquinho de tragédia, né? Vamos dizer assim. Mas a gente tem bom relacionamento com esses programas, eles demonstram nossa efetividade aí no combate ao crime, muitas vezes são parceiros aí, a gente não tem problema nenhum de mostrar a realidade. Uma premissa que a gente tem nessa gestão, mas em outras também, da polícia é a transparência, mostrar o que é real, coisas boas e coisas ruins. E as ruins a gente vai tendo que corrigir, né? São 30 mil homens, pelo menos na Polícia Civil, 120 mil com a Polícia Militar, né, ao todo. Caramba. Então, um desvio ou outro pode ocorrer, que vai ser energicamente investigado e os responsáveis punidos. Nós temos corregedoria. Com a minoria desses policiais que contaminam os outros. Como em qualquer profissão. Não é para contaminar qualquer profissão. Não dá para ter num universo desse 120 mil anjinhos, né? Não. Agora vamos lá. Qual que é o desafio para a gente aumentar a segurança da população de São Paulo? Falar de São Paulo porque a gente mora aqui, né? É fazer o que a gente tem feito, né? A gente está muito dentro do nosso plano aí de segurança, que foi pré-determinado ainda antes de assumirmos aí, tanto com o secretário Derrite quanto com o governador. É a asfixia do crime organizado, seja de um lado econômica, né? Do outro lado, na pulverização da droga. Então a gente tem que trabalhar nas duas frentes. Hoje o crime organizado funciona muito estruturado e com cifras muito inimagináveis, altas, né? Bilhões. Então a gente tem que cortar essa parte financeira deles e a gente tem feito isso, tem feito apreensões gigantescas. Dou um exemplo aí, a semana retrasada apreendemos, por exemplo,
uma loja de carro que servia para lavagem de dinheiro do crime organizado, com 100 milhões de carro. Mas hoje o crime organizado ele está enraizado na economia formal. Então hoje não é mais simplesmente peruas que transportam irregularmente, postos de gasolina clandestinos. Eles estão em grandes organizações, compraram empresas, indústrias, Meu Deus do céu, lojas, né? E então a gente tem que trabalhar em cima da organização criminosa e asfixiando e tomando esses bens deles, né, através das legislações específicas. E, por outro lado, trabalhar na outra ponta, não deixar que essa droga circule. Porque o tráfico de entorpecente fomenta muito dos crimes contra o patrimônio, seja furto, roubo, esses crimes que a gente vê. Os mais banais, né, que alguém está circulando aí é assaltado, leva um relógio, leva um celular. Então, a droga fomenta muito isso. Entendi. Então, a gente tem que combater nas pontas ali, pegando esses bandidos, e a gente tem feito isso. Acabamos com muitas quadrilhas de furto e roubo. Obviamente que eles vão... Essas de Parece telefone, que eles vão... como é que acontece? Como é que, gente, eles crescem todo dia mais? Cresce, mas a gente tem pego aí... Nós pegamos o maior receptador de telefones celulares. O que eles fazem com os telefones? Normalmente, primeiro, eu vou dar como exemplo esse que a gente pegou. Não sei se depois dá pra gente até colocar a filmagem dele. Era um africano de Guiné-Bissau, se não me engano. Ele tava com 320 aparelhos de telefone celular. E todos da melhor marca aí, né? De uma marca mais famosa. E ele tinha uma central de desbloqueio. Então ele pegava esses telefones, eles utilizavam para golpes, Pix, eventualmente. Depois formatava esses telefones e levava para a África para ser vendido. Caramba, então, gente. A gente conseguiu pegar esse cara, era o maior receptador do país. Então a gente tem trabalhado para que a gente não deixe esse telefone circular, né? Não deixe que ele vá embora, que fomente mais ainda. Então a gente pegou esse cara, já conseguimos observar uma diminuição grande no furto e roubo de telefone celular. Era um dos, né? Nós temos outros. O problema é que ele sai de circulação, entra outro no lugar dele, né? Obviamente que vai tomar um espaço ali, não talvez como ele tinha, mas vai crescendo. Então a gente tem que trabalhar em cima incansavelmente, sempre tirando esses caras de circulação. Essas gangues que quebram o vidro também. Então a gente pede para evitar, como a gente pede para evitar que em aplicativos de relacionamento você não vá para um lugar que não conheça, um lugar ermo, que é fora da sua convivência, a gente também pede, toma cuidado, né? Com o celular ali em cima do falar no painel, telefone no meio da rua, falar no telefone no meio da entendi. rua, andando. Muita gente a gente vê sendo roubada. Nossa, toda semana, né? A pessoa falando no telefone tranquilamente. Pô, mas eu vivo numa cidade e não posso falar nem no telefone. É difícil, em qualquer metrópole do mundo. Hoje na Europa a gente Na Europa total. observa também furto, roubo de relógio, de celulares. No mundo inteiro tá, né? A maioria dos países aí tem um certo problema aí. Então a gente pede para que evite, né? Para que você não deixe o celular lá em cima do painel, ligado, aceso. Os caras vão vir quebrar o vidro do veículo, você vai tomar um susto, você pode correr risco. Isso que eu te perguntar, tem esse risco? Porque antes a gente via crimes que eles matavam por causa de um celular, por causa de um tênis. Isso diminuiu também, né? Diminuiu, mas o latrocínio é um crime de oportunidade ali. Se o indivíduo tá armado, ele não vai, vou lá, vou matar. Claro que tem caras maldosos, criminosos maldosos que eventualmente já vão com isso na cabeça. Matar. Eventualmente, se precisa... Não, vou matar pra roubar. Tem alguns até que pensam assim, a minoria, mas é um crime que, se existe uma reação da vítima naquele momento, o cara tá armado e ele sente qualquer perigo, que o ladrão é covarde. O ladrão é covarde. Então ele sente qualquer perigo, ele vai atirar. Naquele momento, naquele ímpeto, ele atira, matou, tirou uma vida, tirou um pai de família, uma mãe de família, para levar um aparelho de telefone celular.
Então esse é o crime de latrocínio, é um crime que é um crime, é uma tragédia quando acontece isso, mas eles necessariamente não vão fazer isso. Principalmente esses caras que furtam e roubam celulares, né? Estoura vidro ou pega na rua, passam de bicicleta, mas a gente tem diversas operações deflagradas, né? Tem uma operação que chama Speed Bike. Ah, é? Que prende as quadrilhas que furtam ou roubam os telefones celulares com bicicleta. Então a gente tem Nossa, no Jardins eu já vi vários. Assim. Centenas de casos das pessoas falando no celular, mas também temos centenas de bicicletas apreendidas, indivíduos presos. Então a gente tá diminuindo muito esse tipo de crime, apesar da percepção de segurança não ter colado ainda, que a gente diz, nos índices criminais. Entendi. Então, os índices baixaram. Mas aí você chega em casa, você liga a TV esse que é o problema, e vê alguém sendo roubado. Você fala assim, pô, peraí, ó, tá acontecendo isso aí. Então sua sensação de segurança diminui, né? Sua sensação de segurança continua, ó, tô vivendo numa cidade perigosa. Claro, a gente tem que tomar cuidado. Mas seria importante relatar as coisas boas também pra gente ter um pouco mais de segurança, né? Exatamente. Então, mas os índices estão baixando consideravelmente. Aí pelo 7º mês consecutivo a gente já fechou julho também com índices mais baixos. Então tá surtindo efeito. Mas a gente mora num estado que é do tamanho da Espanha, né? Então é difícil a gente cuidar, mas não vamos baixar a guarda, não. Bom, então, doutor, a gente vai pro nosso ping-pong agora, tá? O cidadão comum deve ter uma arma em casa? Na minha opinião, sim. Desde que ela seja legalizada e ele tenha treinamento, deve ter. Pode ter. Deve não, porque aí a gente obriga ele. Mas ele tem que ter o direito de ter uma arma, desde que seja preparado, com critérios objetivos e de que a arma, obviamente, legalizada. O que não pode faltar a um bom investigador? Tirocínio, vontade de trabalhar, vocação. O que é tirocínio? Tirocínio é a percepção do policial de atirar de entender aquela situação numa abordagem, se aquele indivíduo é um suspeito, não é um suspeito. Isso é uma discussão grande hoje, né? O que é a fundada suspeita. Mas eu acho que tem que ter a vontade de ser policial. Reagir a uma abordagem de bandido, sim, talvez ou nunca? O cidadão comum, nunca. O policial é preparado para isso. Se ele vê a janela de oportunidade... Você já foi assaltado agora? Já tentaram. Já? Já tentaram algumas vezes. Que loucura. Algumas vezes. Mas... Não foram bem não foram tão felizes. Consegue confiar 100% em alguém? 100%? Só na tua família. Nem sei. 98. 98? Como ser respeitado sem ser autoritário? Estabelecer a liderança e não a chefia, né? Entendi. Fazer tudo que você pede para os seus subordinados fazerem, né? Tem que ser... a liderança você tem que conquistar, né? Então você tem que fazer primeiro para pedir para que os outros façam, né? Eu acredito que é um caminho. O poder mexe com a vaidade? Acredito que mexa um pouco para algumas pessoas, mas acho que você tem que tirar da frente essa situação do poder que é momentânea e temporária, né? Você tem que ter aí o seu perfil, a sua conduta correta sempre e não pensar em poder... que esse poder possa tirar a vaidade. Você é um ser humano e está ali numa função específica naquele momento, mas você é igual a qualquer outra pessoa com funções específicas naquele momento. Você apoia policiais na política? Se candidataria? Eu apoio policiais na política porque nós temos as bandeiras a serem defendidas, temos alguns policiais que são deputados hoje, né, que são parlamentares e sim, não vejo problema nenhum em me candidatar. Não? Não tenho problema algum. Se você não fosse policial, você seria o quê? Se eu não fosse policial, não vejo outra possibilidade. Não me vejo não sendo policial. Não. Um conselho para um jovem que quer ser policial? A estudar, conhecer bem a polícia e entrar com amor à polícia, querendo fazer o melhor para a sociedade, né? Tem que se dedicar ao máximo para ser o melhor, para treinar, se atualizar, enfim, se entregar completamente para a profissão, se ele quiser ser um bom policial. Entendi.
Que bom, doutor Arthur, muito obrigada pela sua Imagina, um presença aqui no prazer Vira enorme. Vivi. Volta Prazer. sempre para deixar a gente mais atualizado, Muito né? obrigado pelo convite, um prazer enorme poder estar aqui no seu programa. Pô, a gente conhece há tanto tempo Tanto aí, tempo. mas é um prazer enorme. Com certeza volto. Quando você Volta. chamar novamente aí, vou estar aqui pra gente bater um papo. Obrigada, doutor.